O clássico entre Porto e Sporting terminou empatado, mas a sensação que ficou entre os adeptos azuis e brancos foi de frustração. A equipa lutou até ao fim, criou oportunidades e esteve muito perto da vitória, mas viu os 3 pontos escaparem. O treinador Martin Anselmi e os jogadores não esconderam a desilusão no final da partida. Acreditam que fizeram o suficiente para vencer e que o empate acabou por ser um castigo injusto. Mas será que a estratégia utilizada foi a melhor? Será que as mudanças táticas durante o jogo foram suficientes para anular o Sporting? Acho que foi um jogo difícil, mas não merecíamos perder pontos, disse Dani Namazo, avançado do Porto que marcou o gol do empate. Já Anselmi foi ainda mais direto. Se tivéssemos mais 1 ou 2 minutos, podíamos ter vencido. Estas declarações mostram um Porto ambicioso, mas também um Porto que ainda procura encontrar o equilíbrio perfeito dentro de campo. A chegada de um novo treinador trouxe mudanças táticas e novas ideias, mas o tempo de adaptação não tem sido fácil. Este empate deixa os Dragões ainda mais longe do título? A equipa acredita que ainda pode recuperar? O que muda daqui para a frente? Estas são questões que só o tempo irá responder. Mas antes de entrarmos nos bastidores e nas declarações marcantes dos protagonistas, responde: o Porto merecia a vitória? O clássico entre Porto e Sporting foi um teste de fogo para os Dragões, e um dos protagonistas da partida foi Dani Namazo. O jovem avançado entrou na segunda parte e marcou o gol do empate, deixando a sua marca no jogo. No final, as suas palavras mostraram a frustração de um jogador que sentiu que a equipa fez o suficiente para vencer. Acho que foi um jogo difícil, mas não merecíamos perder pontos. Tivemos mais posse, mais remates. Foi uma pena perder pontos. Os números confirmam o que Namazo disse. O Porto teve mais posse de bola, 58%, e fez mais remates, 13 contra 9 do Sporting, mas a eficácia fez a diferença. O Sporting soube aproveitar melhor as oportunidades, e o Porto sentiu dificuldades em transformar o domínio em golos. Namazo destacou que a sua entrada em campo foi planeada para dar mais profundidade ao ataque e tentar marcar. Só me foi pedido para entrar, desfrutar e tentar marcar. Ele colocou 2 na frente para colocarmos bolas na profundidade e baixar. Disse para tentar marcar e, graças a Deus, consegui. O gol de Namazo foi um momento de explosão no Dragão. Aos 77 minutos, o jovem avançado aproveitou um cruzamento perfeito e, com um remate certeiro, bateu o guarda-redes adversário. O estádio veio abaixo, e os adeptos acreditaram que a reviravolta era possível. Mas o que aconteceu depois? O Porto tentou pressionar, mas o Sporting fechou-se bem e segurou o empate até ao apito final. A equipa azul e branca sentiu que o jogo estava ao seu alcance, mas faltou tempo, pelo menos, na opinião do treinador Martin Anselmi. Se tivéssemos mais 1 ou 2 minutos, podíamos ter vencido. A frase do treinador reflete bem o que foi o jogo. O Porto cresceu na segunda parte, dominou nos últimos minutos, mas não conseguiu completar a reviravolta. Outro ponto que Namazo abordou foi a adaptação ao estilo de jogo de Martin Anselmi. Com poucas semanas de trabalho, o treinador argentino está a implementar novas ideias, o que naturalmente exige tempo para os jogadores assimilarem. Sabemos que jogamos pelo público também. É sempre difícil quando um novo treinador vem e tem novas ideias. Estamos a dar tudo para ultrapassar este período de adaptação. A transição de um treinador para outro nunca é simples. Cada técnico tem a sua filosofia, a sua abordagem e as suas exigências. Anselmi chegou ao Porto com um modelo de jogo diferente daquele que os jogadores estavam habituados, e isso leva tempo a consolidar. Mas até que ponto esta mudança pode influenciar os resultados imediatos da equipa? Os primeiros sinais já se fazem sentir. O Porto mostrou mais agressividade na pressão alta e tentou construir jogo de forma mais dinâmica. No entanto, a falta de eficácia e alguns erros defensivos ainda têm custado pontos. Namazo acredita que a equipa está no caminho certo e que, com mais tempo, o Porto voltará ao seu melhor nível. Mas o campeonato não espera, e os Dragões precisam de vitória já. O empate contra o Sporting complicou ainda mais a luta pelo título. O Porto sabia que precisava de vencer para encurtar distâncias, mas acabou por somar apenas 1 ponto. Namazo reconheceu que a equipa tem noção da situação difícil na tabela, mas garantiu que não vai desistir. Temos consciência de que todos os jogos são finais para nós. É trabalhar e reduzir as diferenças. Neste momento, o Porto não depende apenas de si para chegar ao título. Precisa de vencer praticamente todos os jogos que faltam e ainda torcer por deslizes dos adversários diretos. A questão que fica é: esta equipa tem capacidade para fazer essa recuperação? Após o apito final, Martin Anselmi surgiu diante das câmaras visivelmente satisfeito com a entrega da equipa, mas ciente de que o resultado ficou aquém do esperado. O treinador portista destacou a forma como a equipa competiu até ao fim e deixou claro que o Porto esteve muito perto de conseguir os 3 pontos. Queríamos ganhar e ficar com os 3 pontos, mas a imagem da nossa equipa conseguiu ver-se no campo,
lutámos até ao final. Se o jogo tivesse mais 1 ou 2 minutos, talvez conseguíssemos a vitória. A sensação do treinador reflete-se na forma como o Porto terminou o jogo. A equipa carregou nos últimos minutos, encostou o Sporting à defesa e procurou o golo da vitória. Mas por que motivo esse domínio só aconteceu na reta final? O técnico portista explicou que a equipa encontrou dificuldades na fase inicial, especialmente na pressão sobre o adversário. Na primeira parte, muitas vezes ficámos longe na pressão. Quisemos ajustar 2 avançados com os centrais deles, mas depois o Alan Varela tinha de saltar ao médio centro. Ficava longe e o interior conseguia soltar-se e sair com a bola. Esta análise mostra que o Porto não conseguiu encaixar defensivamente contra a construção do Sporting, permitindo que os médios adversários recebessem a bola com espaço e pudessem sair a jogar. Isso levou a momentos de instabilidade defensiva e obrigou a equipa a recuar. Para corrigir esse problema, Anselmi fez ajustes ao intervalo e a equipa respondeu melhor na segunda parte. Na segunda parte, ficámos 3 contra 3 no meio e, com os laterais a percorrer as laterais, isso permitiu-nos controlar totalmente o jogo. A mudança tática teve um impacto positivo, e o Porto passou a ser mais agressivo na recuperação da posse de bola. Uma das grandes marcas de Anselmi tem sido a sua capacidade de mudar a equipa ao longo do jogo. Contra o Sporting, ele não teve receio de arriscar na reta final da partida. Terminámos o jogo com 2 centrais, 2 médios e 6 jogadores no ataque. Primeiro tentámos mudar o perfil do lateral, colocando ali extremos. Depois, quando eles mudaram para 5-2-3, começámos a construir com 4, soltando o Eustáquio. Este sistema ultra-ofensivo demonstrou a ambição do Porto em conquistar os 3 pontos. O treinador arriscou tudo nos minutos finais, colocando a equipa a jogar praticamente com 6 homens no ataque. Mas até que ponto essa estratégia funcionou? Por um lado, o Porto conseguiu empurrar o Sporting para trás e criar perigo. No entanto, faltou tempo e faltou eficácia na finalização. O próprio treinador reconhece que a equipa precisa de continuar a evoluir, especialmente no último terço do campo. Anselmi destacou também um fator importante. O tempo de trabalho com a equipa ainda foi muito curto. Não temos mais dias para trabalhar. Só tivemos 4 ou 5 treinos. Os outros foram de recuperação. Mas fiquei feliz por experimentar o ambiente do Dragão, a apoiar-nos e por mostrarmos o que vai ser a nossa essência, de lutar até ao final. Porque essa é a essência do Porto. O técnico argentino sabe que ainda há muito por melhorar, mas mostra-se satisfeito com a resposta da equipa até ao momento. A grande questão é: o Porto terá tempo para consolidar as ideias do novo treinador e ainda lutar pelo título? O empate contra o Sporting representou mais do que apenas um deslize na luta pelo título. Foi um teste à nova identidade do Porto sob o comando de Martín Anselmi e uma prova de que ainda há muito a corrigir para tornar a equipa verdadeiramente competitiva. O treinador argentino acredita que a sua equipa demonstrou alma e que, com mais tempo, pode atingir um nível superior. Isto é muito longo. Há ainda muitos jogos pela frente e nós temos de continuar a crescer, afirmou Anselmi, recusando qualquer tipo de desistência na luta pelo título. Mas será que esta confiança se justifica? O que o Porto precisa de melhorar para manter vivo o sonho de recuperar o primeiro lugar? Olhando para o desempenho da equipa nos últimos jogos, é possível perceber que há pontos positivos e negativos que vão definir o rumo do Porto no campeonato. A equipa tem demonstrado um crescimento na sua capacidade de recuperação dentro dos jogos. Contra o Sporting, apesar de uma primeira parte com dificuldades, os Dragões responderam melhor na segunda metade, dominaram a posse de bola e criaram mais oportunidades. Esta agressividade e intensidade são sinais positivos de que a equipa não se conforma com os resultados adversos. Martín Anselmi também trouxe novas ideias ofensivas. O Porto passou a ser uma equipa mais dinâmica, com maior mobilidade no ataque e mais jogadores a participar na fase ofensiva. O gol de Namazo é um exemplo disso. Surgiu numa jogada em que a equipa ocupou melhor os espaços e conseguiu explorar a profundidade. Além disso, jogadores como Pepe e Eustáquio estão a adaptar-se bem às novas funções no sistema tático do treinador. No entanto, há fragilidades que continuam a preocupar os adeptos. A eficácia na finalização tem sido um problema. Contra o Sporting, o Porto teve mais remates, mas falhou no momento decisivo. Esta tem sido uma tendência nos últimos jogos e pode comprometer seriamente as ambições da equipa. Outro problema está na linha defensiva. A ausência de Pepe e a irregularidade de alguns jogadores têm criado dificuldades na organização defensiva, especialmente quando o adversário pressiona alto. O Porto sofreu golos evitáveis nos últimos jogos e isso demonstra que o setor defensivo ainda não está totalmente ajustado às exigências do novo treinador. A adaptação a Martín Anselmi é outro fator determinante. O treinador chegou há pouco tempo e ainda está a implementar as suas ideias. Embora a equipa tenha mostrado sinais de evolução, o processo pode demorar mais algumas semanas até estar completamente assimilado pelos jogadores. O desafio é encontrar um equilíbrio entre continuar a melhorar e, ao mesmo tempo,
garantir resultados imediatos. O Porto está numa posição em que já não pode perder mais pontos. Cada jogo será uma final, e a equipa precisa de vitórias consecutivas para manter viva a esperança na luta pelo título. O calendário não será fácil, e o clube terá de encontrar o melhor equilíbrio entre o campeonato e a Liga Europa. A Liga Europa pode ser uma oportunidade para o Porto conquistar um título internacional, mas também pode representar um desafio adicional em termos físicos e mentais. Anselmi terá de tomar decisões estratégicas sobre a gestão do plantel para evitar um desgaste excessivo. A grande questão é se o Porto vai conseguir dar resposta nos momentos decisivos. Há talento no plantel, há qualidade individual. Mas será que a equipa conseguirá atingir a regularidade necessária para recuperar no campeonato? Nos próximos jogos, todas essas respostas começarão a ser dadas. Mas uma coisa é certa: os adeptos esperam uma resposta forte e imediata.